Caros amigos, boa noite. Passando aqui para mais algumas dicas para vocês que vão efetuar a prova do Enseja. Meu nome é Pedro, sou professor de Ciências Humanas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os patrimônios culturais, né, gente? Muitas questões vêm aparecendo nas últimas edições, pelo menos nas de 2017 a 2019, sobre os patrimônios. O que são patrimônios culturais, tá, gente? Em linhas gerais, são artefatos, monumentos, ideias, enfim, muitas coisas que têm relação com a história e com a cultura de um povo. Por exemplo, então, para a gente entender melhor do que a gente está falando, a gente divide os patrimônios em materiais e imateriais. Os materiais são os próprios monumentos, construções, cidades, tudo aquilo que é feito de matéria, em que o ser humano construiu, solidificou. Então eu posso ter um objeto como uma bússola, eu posso ter uma grande estátua, um grande monumento, tudo isso que vai ficar parado lá para ser admirado pela humanidade, é portanto um patrimônio material. Em contrapartida eu tenho os imateriais, por exemplo, a culinária, festas, danças. O patrimônio imaterial está se relacionado com a questão da ideia, da sabedoria, de um conhecimento de um povo. Tanto os patrimônios materiais quanto os imateriais, eles existem para que se preserve a história e a cultura daquela determinada sociedade, daquele determinado povo, para que isso não venha se extinguir, para que isso continue permanecendo na sociedade enquanto uma testemunha da história, ou seja, fazendo parte de uma memória histórica e até mesmo afetiva. Então é muito comum a gente ver questões aí do Enseja falando do acarajé da Bahia, falando da cachaça, toda uma relação com o passado do período colonial e com essa produção dessa bebida que é a identidade do brasileiro. Nós temos algumas cidades históricas e lugares como Ouro Preto, como o próprio Pelourinho, lá na Bahia, que também são patrimônios. Esses patrimônios, gente, eles são defendidos, eles são incorporados pela Unesco, né? Ou seja, que protege estes patrimônios da humanidade. Então existe toda uma questão, até mesmo burocrática, para que esses patrimônios sejam defendidos e permanecidos, né? Que sejam perpetuados na nossa história. Então fiquem atentos, gente, sempre que aparecerem essas questões, que estas estruturas patrimoniais, elas têm uma ligação muito forte, muito íntima com a história e com a cultura de vários povos aí pelo mundo e ao longo do próprio curso natural da história. Beleza, galerinha? Tamo junto, um abraço.